Então abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, onde nós vamos refletir sobre implicações práticas sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Como explicar o crescimento rápido da igreja no primeiro século? Muitos historiadores tentaram dar razões como que a igreja conseguiu avançar e crescer tão rapidamente. Um dos historiadores da igreja, Philip Schaff, ele diz: a única explicação plausível para o avanço rápido da igreja é oferecida por ela mesma. Cristo ressuscitou. Essa verdade impulsionou os crentes a proclamar a mensagem de salvação. Não há outra coisa que poderia ter impulsionado a igreja a sair das portas trancadas, com medo, apóstolos dispersos e agora juntos, enfrentando perigos, dispostos a morrer se necessário for, para falar sobre algo. O que poderia ter impulsionado a igreja a fazer isso, senão a ressurreição de Jesus? A ressurreição de Cristo, meus irmãos, é uma doutrina importantíssima para nós. E eu gostaria de refletir com vocês, aqui em 1 Coríntios capítulo 15, algumas das implicações práticas desta doutrina. Quando nós recitamos o credo apostólico não é uma oração, é uma declaração de fé. A gente reafirma a nossa fé. E lá no finalzinho, nós temos lá: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo. Essa é uma das doutrinas que nós acreditamos, a ressurreição do corpo, a vida eterna. Amém. Então, nós declaramos que cremos nessa doutrina. Mas muitas vezes nós, preocupados apenas com as coisas desse presente momento, desse mundo, às vezes a gente não para pensar sobre ressurreição. Quando é que a gente pensa em ressurreição? Ou na Páscoa, ou em velório. Porque geralmente a funerária vem com a frase já, via de regra: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então a gente começa a falar de ressurreição só nesses momentos. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele traz implicações claras, e você vai perceber comigo que essas implicações impulsionam a igreja a trabalhar, a proclamar o evangelho, a plantar novas igrejas, a desbravar mundo afora, ouvindo a ordem de Jesus antes dele ser assunto aos céus. O Cristo ressurreto, ele ordena aos seus discípulos, aos seus apóstolos, a todos nós, dizendo: façam discípulos de todas as nações, ensine-os a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus então foi assunto ao céu, e enquanto eles viam Jesus ascendendo aos céus, então eles são interpelados por anjos que falam: por que vocês estão olhando para cima? Esse Cristo que vocês viram subir, em breve voltará. Então nós aguardamos o retorno do nosso Rei, o retorno do Rei Jesus, onde virá para estabelecer justiça eterna, para condenar Satanás, os demônios e toda a impiedade praticada pelos homens, e conduzir o seu povo eleito para um novo céu e uma nova terra. Então, meus irmãos, falar sobre a ressurreição é falar sobre um dos assuntos fundamentais da nossa fé. Pode ser que alguns facilmente lhe iludam, às vezes dizendo assim: olha, se ressuscitou ou não, o importante é a mensagem. O importante é a mensagem. Não, não é importante a mensagem. Nós não estamos fundamentados numa mentira, nem numa lenda, nem num mito. Cristo ressuscitou. Um dos teólogos liberais, que trouxe grande influência, especialmente na Europa, matando as igrejas, Rudolf Bultmann, ele dizia, quando questionado: você crê na ressurreição? Ele: claro que eu creio na ressurreição. Jesus ressuscitou na mente dos seus apóstolos.
Ou seja, ele não acreditava numa ressurreição corpórea, autêntica, verdadeira. Entendi que os discípulos inventaram isso. Mas como explicar uma mentira e impulsionar a história? Como explicar? Então, às vezes precisa ser mais crente para acreditar nessas coisas do que acreditar na verdade trazida pelas Escrituras. E aqui o apóstolo Paulo começa essa sessão falando sobre essa verdade inegável, essa verdade que nós devemos considerar histórica. Cristo se encarnou, viveu entre nós, foi pregado no madeiro, ao terceiro dia ressuscitou e vivo está. Então é nesse Cristo que nós confiamos, é nesse Cristo que cremos, para Ele vivemos. E eu quero então trazer algumas lições práticas para nós. Eu digo lições práticas porque a igreja de Corinto estava com uma prática muito estranha. A maior quantidade de escritos do apóstolo Paulo é exatamente para aquela igreja. Ela tinha uma série de problemas, de entendimentos, e o apóstolo Paulo escreve bastante material para ela. Nenhuma igreja do Novo Testamento recebeu tanta informação como a igreja de Corinto. E era uma igreja bem atrapalhada. Apesar disso, era igreja. Porque às vezes a gente começa a ler as histórias do que aconteceu, a gente fala assim, não, esse povo nem crente era crente. Porque Paulo começa a carta dizendo aos santificados em Cristo, chamados para serem santos. Ou seja, ele acreditava que ali estava uma igreja, mas que acabou se adaptando aos costumes, deixou a influência do mundo adentrar dentro da igreja. Falsos mestres, falsos profetas acabaram tendo muita voz dentro da igreja, acabou tendo vários problemas. Só para lhe alistar rapidamente aqui, capítulo 3, Paulo diz, vocês são carnais, vocês se acham espirituais, mas vocês são carnais, são crianças em Cristo. Capítulo 4, vocês são soberbos, vocês são arrogantes. Capítulo 5, Paulo declara que eles eram imorais, ao ponto de ter gente vivendo amaziada com o outro, tendo caso com a madrasta, e todo mundo achava normal aquilo ali, importante é o amor, conceitos do mundo dentro da igreja. E Paulo mandou entregar a Satanás, aquele sujeito que estava vivendo daquele jeito. Capítulo 6 mostra que eles eram litigiosos, eram crentes briguentos, e um botava o outro na justiça. Aqui na igreja a paz do Senhor, mas lá fora, segunda-feira tem audiência, né? Um processando o outro perante ímpios, e Paulo fala, meu Deus, que absurdo, não tem um sábio no meio de vocês para julgá-los? Vocês vão julgar os anjos e não sabem julgar as causas menores? Capítulo 7 mostra que eles tinham muitas dúvidas sobre casamento. Alguns estavam dizendo, não vou casar minha filha. Outros diziam coisas diferentes, não tinham certeza nada sobre o casamento. Um monte de perguntas, o apóstolo Paulo responde. Capítulo 8 mostra que eles eram arrogantes. Capítulo 9, críticos, avarentos, ingratos. No capítulo 10, nós temos ali vários exemplos da história aplicados a eles, para que eles não se tornassem submissos. Nós percebemos que eles eram rebeldes. Capítulo 11 tinha até uma ala feminista dentro da igreja, que não queria usar o véu. Capítulo 12, na hora da Santa Ceia, tinha gente que ficava bêbada. Vixe, pastor, que igreja complicada era essa? Era a igreja de Corinto. Capítulo 13, Paulo suspende tudo. Capítulo 13, dizendo, falta amor no meio de vocês. Numa argumentação sobre dons espirituais. Eles eram perdidos nesse assunto. Uns se achavam melhores do que outros, e uns se achavam menores do que outros. E isso estava trazendo vários problemas. Capítulo 14, ele traz várias instruções sobre o culto, porque o culto deles era bagunçado. Tinha um monte de gente. Estava bombando a igreja de Corinto, mas era bagunçado a parede preta de Corinto lá. E o capítulo 15 nos mostra que eles tinham dúvidas ou crenças erradas acerca da ressurreição. E Paulo escreve esse capítulo gigante aqui de 58 versículos, trazendo instruções teológicas poderosas e com aplicações práticas sobre a ressurreição. Então, você pode perceber aqui, na primeira parte, a gente tem inclusive aqui o protótipo do nosso credo apostólico. Por que a gente declara assim? Creio em Jesus Cristo, assim, assim. Você tem um protótipo dessas afirmações aqui, o apóstolo Paulo, ele dizendo desde o início, vocês receberam o que
O evangelho que eu vos anunciei, vocês receberam, estão perseverando, por ele sois salvos, se retiverdes a palavra como eu preguei, a não ser que tenham crido em vão. Aí todo mundo respondeu, não, nós não cremos em vão. Pois é, então presta atenção. E aí ele fundamenta a ressurreição, dizendo a partir do verso 3, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, ou seja, foi profetizado que ele morreria em nosso lugar. Depois, versículo 4, foi sepultado, depois que morreu na cruz, foi colocado no sepulcro de José de Arimateia. Ao terceiro dia, um anjo rolou a pedra e Jesus ressuscitou dentre os mortos. Deus operou o seu poder ressuscitando ao terceiro dia, e ele começou a aparecer. Olha as declarações, as evidências desse fato histórico. Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. Olha que coisa importante, isso aqui está tudo segundo a Escritura, mostrando que é verdade de Deus para nós. E agora as aparições, que são evidências da ressurreição. Primeiro apareceu a Cefas, apareceu aos 12, aqui ele não está dizendo todos especificamente, né? Porque a gente sabe também que apareceu às mulheres, mas ele está fazendo referência que os apóstolos, todos que eram as colunas da igreja, eles viram. E diz, apareceu a Pedro, que era o principal deles, apareceu a todos, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Imagine, um santo ajuntamento, como se fosse ali no Capão do Corvo, e quando você via, Jesus apareceu para um monte de gente. Então não era uma coisa assim isolada, eu vi, escondi, não. 500 pessoas viram ele, dos quais a maioria sobrevive até agora. Não até agora, viu? Até a hora que Paulo escreveu essa carta. E aí ele diz, mas alguns já tinham morrido. Depois foi visto por Tiago. É possível que nessa aparição foi que Tiago se converteu, porque Tiago, irmão do Senhor, bem como toda a sua família, não acreditavam em Jesus. Jesus muitas vezes era criticado pelos da sua própria casa. Seus irmãos diziam, se você é o Messias, mostra-te ao mundo. E Jesus, não é chegada a minha hora. E o texto de João diz, eles falavam isso, João capítulo 7, porque eles não acreditavam em Jesus. Os próprios irmãos de sangue. Mas Tiago, que é um destes, depois que viu Jesus ressuscitado, se rendeu. Todos os apóstolos. E aí Paulo diz, e depois que apareceu para todo mundo, apareceu também para mim. Por último. Então, irmãos, aqui só para dizer, a ressurreição, ela de fato aconteceu. Foi testemunhado por várias pessoas, e essas pessoas, quando tiveram contato com Cristo ressurreto, tiveram sua fé fortalecida, seu ânimo revigorado. Quem sabe você vai dizer aqui agora, pá, pastor, se eu tivesse visto também ia ficar feliz. Se eu tivesse visto Jesus, botado o dedo ali igual o Tomé botou, sentir isso aí, olha, eu ia me sentir muito feliz assim de ter visto ele. Jesus respondendo a isso, já lá atrás ele disse, bem-aventurado, não são esses que viram e creram, bem-aventurados são aqueles crentes que vão estar ouvindo lá, nesse exato dia, a pregação da palavra, não viram, mas creram. Todos os crentes que não viram, mas creram no evento histórico, único, miraculoso da ressurreição de nosso Senhor Jesus. Depois de falar sobre isso, então Paulo traz algumas lições práticas. Eu gostaria de alistá-las aqui rapidamente para nós, pelo menos 5 delas que ele deixa claro aqui. E a primeira aplicação prática de que se Cristo ressuscitou, eu não posso receber a graça de Deus em vão. Se Jesus ressuscitou, eu não posso receber a graça de Deus em vão. Olha o que ele diz, a partir do verso 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. O apóstolo Paulo aqui está dizendo, eu não recebi a graça de Deus em vão. Eu fui o último a quem ele apareceu no caminho de Damasco, mas eu não recebi a graça de Deus em vão. Então preste atenção numa coisa, você crê em Jesus? Sim. Você crê na ressurreição? Creio. Então, meu irmão, não receba essa graça, porque isso é uma graça. Crer é uma graça.
Deus lhe deu essa graça. Tem um monte de gente que não acredita. Tem várias pessoas que abandonaram a fé bíblica. Não, esse negócio aí era só ilusão. Agora, você que crê que de fato Jesus é o Filho de Deus, você inclusive ora a Ele, você anda por onde você anda com a certeza, Jesus está comigo, porque Ele disse que estaria comigo todos os dias. Você que crê no Senhor Jesus, não receba essa graça em vão. Pastor, mas como é que é receber a graça de Deus em vão? No contexto do que o apóstolo Paulo fala, ele está desenvolvendo o conceito de que Cristo ressuscitou e por isso nós trabalhamos com tanta dedicação. É isso que ele vai falar no capítulo todo aqui. Ele diz aqui: eu, o menor, que não sou digno de ser chamado apóstolo, que eu persegui a igreja, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça não se tornou em vão. Olha o que ele diz na sequência, versículo 10: antes trabalhei muito mais do que todos eles. Ou seja, quando eu recebo a graça de Deus, eu vou trabalhar para Deus. Eu não trabalho para ser salvo, eu trabalho porque o Cristo ressurreto me salvou. E agora que eu recebi essa graça, eu não recebo ela em vão, tipo, recebo e estou aqui de boa, fico na minha, sem fazer nada. Não, eu vou trabalhar. No caso do apóstolo Paulo, ele diz: eu trabalhei mais do que todos. Junta todos os apóstolos num pacote ali e bota o apóstolo Paulo sozinho do outro lado. E Paulo está dizendo: vocês viram o que eles fizeram? Pois é, eu trabalhei mais do que todos eles. Aí vem aquela conversa assim: mas você não está falando muito de você? Não foi eu não, foi a graça de Deus comigo. Então você vê ele fazendo essa compensação. Mas o ponto dele é: eu trabalhei, eu não recebi a graça de Deus em vão. Então você que diz que crê em Jesus, mas não trabalha na obra de Deus, você está se anulando. Você está recebendo a graça de Deus em vão. Deus te alcançou, e não foi para você simplesmente dizer eu creio em Jesus e parar no mundo, parar no tempo. Deus quer que você trabalhe. Quem sabe alguns de vocês vão trabalhar igual o apóstolo Paulo. Um vai trabalhar mais do que todos, mas vai ter que estar trabalhando. E pode ser que você não seja igual ao apóstolo Paulo. Na verdade, está raro da gente encontrar alguém nos nossos dias que seja 3% do apóstolo Paulo. Mas o importante é: se recebeu a graça, não entupa os canais do reino. Deus quer fazer de você um instrumento da sua vontade, para que você possa levar o santo evangelho para outras pessoas. Não receba a graça de Deus em vão. Tem pessoas que o tempo passa e elas nem percebem mais que é tão bom receber as bênçãos de Jesus. Eu estou tão bem com o que Cristo me deu. Deus me deu uma família, me deu saúde, me deu emprego, me deu amigos, irmãos. Está tudo tão bom. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos ficar boiando aqui assim, ó, parecendo aquelas praias do Nordeste. Você fica ali assim, dá vontade de levantar mais, né? Aquela aguinha morna, e você fica assim: oh, que coisa boa, vamos ficar mais um pouquinho aqui. Então você recebe todas as bênçãos de Deus e parou. Paulo diz: eu não recebi a graça de Deus em vão. Pelo contrário, trabalhei mais do que todos. Você está trabalhando pela obra de Deus como expressão da sua gratidão? Ou você está anulado, parado, perplexo, olhando, sem força, sem direção? Se Cristo ressuscitou, nós não podemos receber a graça de Deus em vão. Mais à frente, o apóstolo Paulo, depois de fazer uma argumentação sobre a ressurreição de Cristo, dizendo que de fato Cristo ressuscitou, porque se Ele não tivesse ressuscitado, a gente tinha crido em vão e a gente ainda estaria nos nossos pecados. Mas de fato Cristo ressuscitou, e por isso nós devemos ter esperança. E lá no versículo 19 ele diz: mas se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Segunda implicação aqui da ressurreição de Jesus: se Jesus ressuscitou, não posso limitar a minha esperança em Cristo ao que Ele pode fazer por mim nessa vida. Parece até o contrário do que eu acabei de falar, mas não é não. Eu não posso limitar a minha esperança em Cristo ao que Ele pode fazer só nessa vida. Eu acabei de dizer que o apóstolo Paulo trabalhou mais do que todos nessa vida.
porque lá no céu você não vai trabalhar mais pela evangelização do mundo. Paulo não vai plantar mais igreja, Paulo não vai ser apóstolo lá para ensinar para os gentios, não, todos serão ensinados pelo próprio Senhor. Então ele tinha que trabalhar nessa presente vida, mas agora a ressurreição faz ele dizer: mas a minha esperança não é só nessa vida. E se alguém está achando que o seu trabalho é só nessa vida, essa pessoa é a pessoa mais infeliz de todas. Olha só, o apóstolo Paulo então, ele tem esperança em Jesus, não aqui agora, mas ele tem esperança: não vejo a hora de partir e estar com o Senhor. Para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Por que ele dizia isso? Porque ele não limitava a sua experiência, a sua esperança apenas ao que está acontecendo aqui. Vou fazer alguma coisa aqui, eu quero um novo céu e nova terra. Como eu desejo partir e estar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Mas fico dividido entre partir ou ficar aqui para o progresso da igreja. Pelo que o apóstolo Paulo tem a sua mente lá no céu, enquanto ele está na terra trabalhando, mas a esperança dele não está aqui. Se a sua esperança fica só aqui, você se frustra. Se a sua esperança é só nessa vida, você se ilude. Porque às vezes Deus lhe cerca de bênçãos, porque Deus é gracioso, e essas próprias bênçãos acabam se tornando para nós motivos de tropeço, porque amolecem a gente. Calvino já dizia: a paz e a prosperidade geralmente roubam a verdadeira espiritualidade. O sujeito começa a descansar mais. Enquanto ele estava em crise, ele acorda de madrugada para orar, ele não consegue nem dormir direito, e ele intercede, ele lê a Bíblia. Aí depois que tudo resolve na vida dele, ele só lê a Bíblia na hora que está sem sono. Eu vou ler um pouquinho aqui para ver se eu cochilo, porque a Bíblia não faz mais parte do cotidiano dele, não lê mais a Bíblia, já não ora mais como deveria, porque ele está acostumado com as coisas aqui. Cristo me curou, Cristo me deu o casamento, Cristo abençoou meus filhos, Cristo tem me dado sustento, Cristo tem me dado um bom trabalho, Cristo me deu boas amizades, Cristo me deu um carro, Cristo me deu... E aí começa a ter as coisas aqui da terra, o cara fala: cara, como é bom servir Jesus. E Paulo disse: você está com a sua expectativa só nessas coisas terrenas? Você é o mais infeliz dos homens, miserável homem que é. Não bote sua expectativa apenas aqui, coloque sua expectativa no céu. E aqui agora, avançando um pouco mais, uma terceira implicação, ainda a ver com essa tônica de envolvimento, ele chega a dizer, depois de argumentar mais uma vez que a ressurreição é verdadeira, e ele diz, verso 30, e por que nós nos expomos a perigos toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Então Paulo não está dizendo que a vida é só isso, a vida tem algo mais. E aqui vem uma lição importante: se Cristo ressuscitou, eu posso me gastar na obra de Deus, me expondo a perigos e até a morte. Se Cristo ressuscitou, eu posso me gastar na obra de Deus, me expondo a perigos e até a morte, que ainda que eu morra, isso não me arranca nada, só me promove. Olha a mente no céu, expectativa no céu, trabalho na terra. E enquanto eu estou aqui na terra, me gasto pela obra de Deus. Ele fala: gente, eu vivo me expondo a perigo toda hora. É saindo de uma cidade, indo para outra, o pessoal querendo me matar, eu desço num cesto dali, vou para outro lugar, começo a pregar, os judeus gostam, daqui a pouco começam a me perseguir, eu saio dali, fui apedrejado em tal lugar, passei perigos assim, e você vê as listas que Paulo fala, só de situações adversas. Por que alguém passa por isso? Se vai morrer e acabou tudo? Se não tem ressurreição? Ele fala: não precisa se envolver não. Se não existe ressurreição, vamos fazer um lanche agora, comamos e bebamos, como diriam os filósofos gregos, vamos só aproveitar o aqui e agora. Carpe diem, aproveite a vida, vamos aproveitar aqui agora.
Para que esse negócio de pregar evangelho, trabalhar na igreja, se envolver com as coisas de Deus? Que é isso, irmãos? Não existe ressurreição, não. Agora, a constatação pior de todas que podemos fazer é que eu não acredito, no fundo do meu coração, que algum de vocês aqui não acredita piamente que Jesus ressuscitou. Pode ser que tenha um ou outro lá no fundo do coração: pastor, eu estou meio em crise espiritual, estou meio duvidando de alguma coisa. Às vezes acontece, e essas dúvidas são muito boas, inclusive compartilhe elas, porque depois que a dúvida surge, você vai procurar meios para responder às suas dúvidas e vai tirar isso do seu coração. Mas eu sei que vocês creem na ressurreição. Só que a pergunta agora é: vocês estão se gastando pela obra de Deus ao ponto de se expor a perigos e até mesmo a morte? Olha o que aconteceu com Paulo. Ele ilustra que lá na cidade de Éfeso, isso aqui não está registrado em Atos, mas aqui ele diz para os irmãos, quando ele estava em Éfeso, por causa do testemunho de Jesus, por ele ser pregador do evangelho, botaram ele numa arena para lutar com feras. Já parou para pensar? Imagina aí se fosse você. Você é crente, é? Sim, eu sou crente reformado, calvinista. Pois então aqui, ó, estou com um presente para você. E lhe davam as armas e ele soltava lá na arena. E todo mundo: vamos ver o espetáculo agora. E soltam feras. Quais eram as feras comuns? Tigres, leões. E soltava lá. Para ver, o povo era sanguinário, viu? Não tinha censura. A TV era a tela plana mesmo ali, assim. Você via ali, ó, direto, assim, olhando. E as pessoas enchiam ali as arenas para ver ali cristãos versus feras. E quantas vezes as feras destruíam, rasgavam crianças, rasgavam mulheres, rasgavam os homens, e o sangue lá escorrendo, e os meninos: vamos embora para casa, não aguento ver isso. Não, deixa eu ver mais. E o pessoal ali, ó, babando, vendo aquilo, sem censura, soltaram o apóstolo Paulo numa dessa. É o que ele declara aqui: em Éfeso eu lutei com feras. Por que você lutou com feras, Paulo? Por causa de Jesus Cristo. Esse negócio de Jesus, ressurreição, isso não existiu. Para que eu fui brigar lá? Por que eu fui me submeter àquilo? Para que eu tive que passar por aquilo? Vocês estão percebendo aqui o que Paulo está dizendo? Se Jesus ressuscitou, eu posso me gastar na obra de Deus, inclusive me expondo a perigos e até a morte, porque Ele vive. Agora nós não queremos nos expor a perigo. Pastor, não, esse negócio de perigo aí não. Muitos cristãos pelo mundo afora se expõem a perigos. A nossa realidade hoje no nosso país, nós não temos esse nível de exposição. Mas alguns cristãos, em alguns lugares como em países muçulmanos, quando um se converte, ele é expulso da família, ele perde emprego, ele perde tudo, a sobrevivência dele. Às vezes a mulher se converte e o marido a abandona, e ela vai viver de quê agora? E não são poucos os casos de pessoas que agora, por causa da sua fé em Jesus, estão passando por perigos. Alguns lançados em cadeias, em prisões. Eu recebi a comunicação dessa semana da Portas Abertas, mostrando que em alguns países nem celebrar a Páscoa o pessoal pode. Porque se souber que estão celebrando a Páscoa, ali é cristão, vamos lá atrás deles. Aí o cara fala: para que eu vou ser cristão para viver sofrendo assim? Agora o cristão, ele se expõe a tudo isso, por quê? Porque ele sabe que o seu Redentor vive. E se o meu Redentor vive, eu vou me gastar pela obra de Deus. E se necessário for, vou até me submeter a situações onde eu possa botar o meu pescoço em risco. Mas eu não vou deixar de anunciar Cristo, de fazer o Evangelho continuar avançando. Irmãos, não somos nós que avançamos o reino. Às vezes fala: gente, vamos trabalhar para expandir o reino de Deus. Nós não expandimos o reino. O reino está em expansão. Você participa disso ou não? Deus não depende de você para nada. Mas trabalhar para Deus é um privilégio.
Eu me recordo de uma vez assistindo aquele filme João, do Pé de Feijão, com as novas versões mais turbinadas, né, de efeitos visuais. E aí tem um grão que cai, e de repente começa os galhos saindo assim com tudo, avançando assim para os lados. Na hora que eu vi, né, logamente de quem vive pensando na igreja, nas coisas de Deus, aí eu falei, é assim que o reino faz. Você plantou aqui, o reino vai. Aí tem uma hora que alguém sobe e senta em cima da raiz, e ele vai junto. Aí eu falei, é isso que a gente tem que fazer. O reino está em expansão, quer eu queira, quer eu me envolva, quer não. O reino de Deus está expandindo. A pergunta é, você está participando disso? Você está se gastando por isso? Você está se expondo por isso? Pela obra de Deus? Meus irmãos, se Cristo ressuscitou, nós podemos nos gastar na obra dele. E se necessário, morrer pela obra dele, como muitos crentes ao longo da história têm feito. Nós vivemos numa bolha no nosso país em que essas perseguições não acontecem, graças a Deus, e até quando? Mas muitos cristãos ao redor do mundo vivem situações de perseguição, mas eles continuam dizendo, eu creio no Cristo ressuscitado, sabendo que só fazer esse tipo de afirmação pode ser suficiente para ele perder o emprego, para ele ser abandonado pela família, para ele agora ser perseguido e até mesmo ser alvo de tramas de morte. Mas ele continua dizendo, eu creio na ressurreição e vou falar do amor de Deus, e ele trabalha pelo reino de Deus, se expondo. Você tem se exposto? Ao sol, pastor, no verão. Ao que você tem se exposto? Você tem sido gasto? Sua vida está envolvida na obra de Deus? Ou você está apenas contemplando o que Deus está fazendo? Irmãos, o apóstolo Paulo diz, Cristo ressuscitou. Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós, em Cristo Jesus. Se ele ressuscitou, vamos continuar. Agora, se ele não ressuscitou, aí vamos largar de lado. A sua resposta à ressurreição vai dizer, a sua resposta ao seu envolvimento nas coisas de Deus, vai dizer na prática, se você crê em Jesus ressuscitado ou não. Às vezes você diz, eu creio, mas está vivendo como se não cresce. Então, que haja coerência das nossas palavras e das nossas ações. Quarta lição, penúltima. Se Cristo ressuscitou, eu também ressuscitarei e receberei um novo corpo. Presta atenção nisso aqui. Mais uma vez, está totalmente interligado. Paulo disse, Cristo é a primícia dos que dormem. Ou seja, ele foi o primeiro que ressuscitou. E o corpo novo de Jesus é o protótipo do nosso. Como ele recebeu um novo corpo glorificado, ele é a primícia dos que dormem, nós também ressuscitaremos. Nós temos histórias de ressurreição na Bíblia. Por exemplo, Lázaro já estava há 4 dias e o Senhor ressuscitou, mas ele morreu de novo. Então foi no mesmo corpo. A Bíblia também diz que no dia que Jesus morreu na cruz, vários corpos de santos que tinham morrido ressuscitaram, mas morreram de novo. O corpo de Jesus é o primeiro corpo do protótipo do que nós vamos ter depois, no futuro. E olha só que interessante a gente pensar nisso aqui. Eu sei que isso aqui acaba combatendo um pouco as buscas de embelezamento dos nossos dias, a busca da juventude, a busca de rostos lisos, sem rugas, e o mercado cosmético que leva tantos a buscarem. Eu queria dizer uma coisa para vocês, biblicamente falando, esse seu corpo vai se acabar, esse corpinho aí, mas ele é só o recipiente de fora. O que tem dentro desse corpo, essa alma que está grudada dentro desse corpo, ela não vai se acabar. Ela vai viver por toda a eternidade.
Não sei aonde, mas vai. E quando morrer, o que acontece? Esse corpo vai soltar dessa alma. E se a gente estiver por aqui, nós vamos chorar pelo seu corpo. O nosso irmão querido partiu pela glória, está lá. E aí, de fato, a parte material, sua alma, está na presença do Pai. E o seu corpo vai deteriorar aqui na terra. Mas o que a doutrina da ressurreição nos ensina? Que nós vamos receber um novo corpo. E Paulo diz isso a partir do versículo 35 em diante. Ele fala, nós vamos receber um novo corpo glorificado. Ou seja, não é esse corpo que tem falhas do pecado. Não, seu corpo novo vai ser um corpo que não vai mais se acabar. Não é um corpo que adoece. Então, todas as mazelas que esse atual corpo que você tem possui, no novo corpo não haverá. Eu sei que para algumas pessoas isso começa a trazer um pouco de esperança. Pastor, quer dizer que meu corpo novo eu não vou ter esse nariz tão avantajado? Os que sofrem de calvície, eu não vou ter mais esse problema? Então, assim, nenhum problema. Todos os problemas, doenças, tudo isso é fruto do pecado. O corpo novo que Jesus Cristo faz referência a nós, que Paulo desenvolve aqui, ele fala de um corpo espiritual, que dá a ideia de um corpo dominado pelo Espírito. Principal característica dele, nós não vamos mais pecar. Não haverá mais inclinações em nossa carne. Nós não vamos nos entregar para nenhuma coisa pecaminosa. Vamos receber um corpo novo, um corpo glorificado, e esse corpo vai durar por toda a eternidade. Olha que coisa maravilhosa. Se Cristo ressuscitou, eu também ressuscitarei e receberei um novo corpo. Como foi bonito ouvir há poucos dias um dos nossos teólogos já enfrentando momentos difíceis, a família já dizendo, olha, já não dá mais para pregar. E aí falaram para ele assim, como é que você se sente? Você já não vai mais poder estar pregando o evangelho? Cancelaram então algumas das palestras, conferências. Donald Carson, grande teólogo, vários livros escritos, inclusive no Brasil nós temos vários traduzidos. E aí quando falaram para ele assim, como que dizendo, você está pegando uma doença, talvez incurável, não vai mais fazer o que você fazia, como é que você se sente? Ele, nada que um corpo novo não resolva. Nada que um corpo novo e uma ressurreição não resolva. Ou seja, eu vou padecer mesmo. Esse corpo vai se acabar. Mas eu hei de receber um novo corpo, glorificado, semelhante ao de Jesus. E a gente tem algumas luzes sobre como vai ser esse corpo novo, né? Porque Jesus, quando ressuscitou, tinha alguma coisa diferente no corpo dele. A Maria não reconheceu. 2 discípulos andaram do lado dele e não perceberam que eram ele. Então, assim, alguma coisa estava diferente. Por alguma razão didática, imagino, os cravos, o sinal dos cravos nas mãos ainda estavam lá, para identificar que era ele mesmo. Senão alguém ia dizer, não, não é o mesmo. Mas o corpo de Jesus, seu corpo glorificado, é o protótipo do nosso. Então, todas as doenças, todas as mazelas que a gente carrega no nosso corpo, eu fico imaginando aqueles que tiveram partes amputadas do seu corpo e que padecem por isso. Na glória dos céus não vão ter esse problema. Imagine aqueles que tiveram má formação cerebral, que tiveram problemas mentais. Aí você fala, pastor, esses vão para o céu? Vão mais para o céu certo do que aqueles de mente sã, porque esses não vão errar o caminho, diz a Escritura. Mas uns que estão com a mente funcionando, esses que só usam seus pensamentos para o pecado, esses vão padecer. Então, quem você conhece que, por exemplo, tem algum tipo de doença crônica a vida inteira, na glória do céu não vai ter esse problema. Eu estava imaginando, essa semana tive o privilégio de ir na escola falar ali para professores e alunos de uma escola que trabalha ali com pessoas surdas, e eu fico imaginando, na glória do céu ninguém vai estar mais, Deus abençoe, isso eu aprendi, quer dizer, eu aprendi um pouquinho mais.
Estão aprendendo a fazer algum gesto, né, para o pessoal. E eles ali conversando amplamente, na glória do céu, não vai precisar mais de linguagem de sinais. E aqueles que não conseguiam enxergar, agora vão ver plenamente. E aqueles que tinham marcas terríveis na sua alma, que sempre atrapalhava a vida deles, não vai ter mais nada disso. Nenhum efeito do pecado. Corpos glorificados, corpos novos, por toda a eternidade. Nenhuma deficiência. Então as coisas que você tem hoje, inclusive aquelas inclinações da sua carne, que você luta o tempo inteiro, vai chegar um dia que não vai mais ter essa luta. Por isso nós devemos aguardar, e a nossa esperança em Cristo não pode ficar só nessa terra. A gente tem que ter expectativa da glória do céu, porque nós vamos ter sim a imagem do celestial. E ele ainda fala de um mistério. Isso vai acontecer no último dia, quando o Senhor regressar. E aí ele fala, mas se eu não tiver morrido para ressuscitar, e Cristo voltar, então ele diz que nós seremos todos transformados, num abrir e piscar de olhos, ao soar da última trombeta. Os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, corpos novos, todos os crentes que morreram no Senhor, inclusive os que foram mutilados, foram destruídos, suas almas vão receber um corpo novo, inteiro. E nós vamos também ali, no abrir e piscar de olhos, nós vamos ser transformados. Uns vão ressuscitar, outros vão ser transformados, e assim estaremos todos com o Senhor. Então hoje, ao falarmos de ressurreição, nós estamos falando só de coisas triviais do dia a dia, mas coisas que podem dar esperança para a nossa condução na presente vida. Você vai receber um novo corpo, você também vai ressuscitar, e isso deve trazer paz e esperança para nós. Última lição que eu gostaria de trazer, última implicação da ressurreição de Cristo. Se Cristo ressuscitou, verso 58, eu devo me envolver completamente na obra do Senhor, ciente de que todo esforço não será em vão. Leia comigo, por favor, o versículo 58 agora. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho, no Senhor o seu trabalho não é vão. Às vezes, quando a gente olha para as coisas dessa vida, a gente pode até ter uma conclusão equivocada e olhar assim, perdi tempo, gastei tempo com aquilo ali, não deu em nada. Investi 10 anos nisso, perda de tempo. Fiz isso, para quê? Então a gente pode chegar a conclusões equivocadas, achando que foi tudo em vão. Só que o apóstolo Paulo deixa claro aqui, ao finalizar o assunto da carta, que é ressurreição. A ressurreição é o que impulsiona a igreja a trabalhar na obra do Senhor. E ele diz, portanto, meus amados irmãos, ou seja, ele vinha falando ressurreição, 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 ressurreição. Então, portanto, meus amados irmãos, diante dessa ressurreição, ele diz, sede firmes, ou seja, permaneçam aí, inabaláveis, ou seja, não desistam, prossigam, sempre abundantes, ou seja, não dê o seu pior ou só alguma coisa, não, dê o seu melhor, dê o seu máximo. Aonde? Não é no seu emprego, não é na busca de conquistar coisas dessa vida, não é nas coisas dessa terra, mas é na obra de Deus, na obra de Deus. Seja firme, inabalável e abundante na obra do Senhor, porque na obra de Deus, nosso trabalho não é em vão. Você precisa se envolver mais na obra de Deus. Se envolver ao ponto de ser abundante, abundantes frutos servindo a Deus. Então, meus irmãos, a gente consegue perceber que todo o capítulo, ele desenvolve a doutrina da ressurreição,
E atrelada a ela, ele está sempre falando da expansão da igreja, do trabalho da obra do Senhor. O reino de Deus está expandindo. Algumas pessoas creram em Jesus, tiveram seus olhos abertos e disseram: eu quero participar disso, não vou receber a graça de Deus em vão, eu quero participar disso, porque a minha esperança não é mais nas coisas desse mundo, a minha esperança está na glória dos céus. Eu quero participar disso, vou me gastar na obra de Deus, vou me expor, se necessário for, a perigos e até a morte, porque Jesus ressuscitou. Eu vou me envolver na obra de Deus. Depois eu vou receber outro corpo glorificado. Eu vou me envolver na obra de Deus com firmeza, com abundância, com dedicação, com muitos frutos, porque tudo que eu faço na obra de Deus nunca será em vão. Agora, coisas que às vezes você gasta seu dinheiro, gasta seu tempo, pode ser que depois você olhe para trás e fala: isso foi tudo em vão. Na obra de Deus, nada é em vão, nem que você não veja o fruto, nem que você veja nenhum resultado, nunca é em vão. E aqui eu faço aplicação especial aos pais, que às vezes sofrem com seus filhos. Ensinaram os meninos no caminho, e agora os meninos estão distantes, e eles ficam: meu Deus, aí parece que investi tanto. Não se preocupe, pode ser que você morra e nem veja, mas o que você fez não foi em vão. Gastou tempo ensinando para os meninos, gastou tempo disciplinando, gastou tempo dizendo: não se misture com as coisas do mundo, busque as coisas de Deus. Pode ser que alguns tenham até ficado revoltados. Não desanime, pode ser que você morra sem ver, como a mãe de Agostinho orou tanto por aquele menino e nem pôde perceber o grande instrumento de Deus que Deus fez dele, tirando ele do pecado, do mal, e fazendo dele um grande instrumento de Deus. Muitas mães não viram seus filhos se tornaram, mas elas trabalharam com esperança. Abraão nunca viu aquela nação que era um monte como os grãos de areia da praia. Abraão não viu a sua descendência como as estrelas do céu, mas ele creu e se enquadrou em tudo que Deus mandou ele fazer. Assim também nós, irmãos, nós não vemos, nós não precisamos ver para crer. Nós cremos, ainda que não vemos, mas continuamos trabalhando, nos envolvendo. Cristo ressuscitou e nós precisamos nos envolver na obra de Deus. O apóstolo Paulo fez isso, os cristãos ao longo da história fizeram isso. E a minha pergunta é: você vai fazer? Ou vai só contemplar, aplaudir e agradecer de longe? Mostre sua resposta não dizendo nada para mim. Mostre sua resposta no seu envolvimento na obra de Deus. Observe as oportunidades que Deus vai botar na sua frente. Sirva a Deus de todo o seu coração. Honre a Deus com a plenitude da sua vida. Gaste-se por aquilo que vale a pena, para depois se olhar para trás e dizer: faria tudo de novo. Ao invés de fazer como muitos que perderam suas vidas, chegou no final da existência, olhou para trás e falou: meu Deus, de que adiantou tudo isso? De que adiantou? E aí a Bíblia diz: louco, essa noite pedirão a tua alma. Para quem serás? Para aqueles que vivem firmes em Jesus, crendo na ressurreição, envolvidos na obra de Deus. E a morte vai chegar e eles: ô Senhor, obrigado por ter me contemplado, promovido. Agora aqueles que vivem só por viver vão continuar se arrastando, comendo as migalhas que esse mundo oferece, e às vezes entulhados com o lixo que Satanás deixa para que as pessoas se utilizem. Está na hora de você escolher os pratos melhores, está na hora de você fazer as escolhas mais corretas, e as escolhas são ao lado do Cristo ressurreto, e se envolvendo com a sua igreja na obra de Deus. O reino está em expansão, participe disso, trabalhando, se necessário for, mais que todos, mas jamais apenas contemplando de longe. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Vamos nesse momento ficar